Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quantos que podem glorificar por esta palavra? Pode tomar teu assento e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um privilégio estar ministrando nesse culto de primícias ao nosso Deus. E esta tarde estive eu orando a Deus, porque ainda carrego comigo que nós não falamos aquilo que achamos, mas nós falamos aquilo que Deus nos direciona a falar. Deus, Ele é o dono da igreja. Deus, Ele fala a maneira que Ele quer com a igreja. E Deus colocou esse texto ao meu coração. E boa coisa é quando o culto se inicia e vai se encaixando como um quebra-cabeça. Deus vai confirmando aqui, Deus vai confirmando ali, Deus vai falando, Deus vai agindo e vai movendo. E nessa noite, mediante esta palavra, Deus traz a confirmação ao meu e ao teu coração. Quando olhamos para esse texto sagrado, eu gostaria de ir bem devagarzinho para que possamos entender a palavra do Senhor. Quando olhamos para esse texto sagrado em Atos capítulo de número 12, nós vamos ver uma narrativa acerca do princípio da igreja, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para esse texto, nós vamos ver um cenário de perseguição, um cenário de morte, mas também não podemos deixar de analisar a manifestação da graça mediante o Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para os evangelhos, vamos ver ali a vida e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciado aos seus 30 anos, o texto vai nos dizer que Jesus, Ele agora manifesta ali os milagres, manifesta ali as curas, a restauração de família. Mas o que me chama a atenção no ministério de Jesus, que Jesus, Ele tinha uma prioridade no ensinamento e na oração. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, todas as vezes que Jesus, Ele agia mediante o Deus Pai, Ele subia à tarde para poder orar, e Ele levava consigo os seus discípulos. Em um relato vai nos dizer que Ele tinha 3 que levava mais perto com Ele: Pedro, Tiago e João. Jesus, Ele então começa a nos ensinar acerca de uma prioridade na minha e na tua vida, acerca da oração, a necessidade da oração na vida do crente, a necessidade da oração na vida do cristão. E isso foi ensinado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa a nos ensinar, Ele começa a nos mostrar, mesmo sendo o próprio Deus manifestado em carne aqui, Ele também trazia consigo a necessidade de ter um relacionamento com o Pai. Oração não é nada menos, nada mais do que o relacionamento com o próprio Deus. E Jesus, Ele nos alerta dizendo: é necessário que nós tenhamos esse relacionamento
juntamente com o céu, que nós treinamos juntamente essa comunhão com o Pai. Quando Jesus, ele agora no teu ministério ensinando, em um momento em Lucas capítulo de número 11, Jesus ele está ali mostrando e fazendo os seus sinais e as maravilhas. Por um momento os discípulos eles olham para Jesus e eles pedem algo para Jesus. Eles olham para Jesus, ele não pede para que Jesus os ensinasse a curar, ele não pede para que Jesus os ensinasse a ressuscitar os mortos, mas eles olham para Jesus e falam para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos eles foram inteligentes, eles viam que todas as vezes que Jesus subia e falava com o Pai, ele voltava diferente, ele voltava com brilho, ele voltava com outro semblante. Sabe por quê? Todas as vezes que nós entramos diante da presença do Senhor Jesus, algo diferente acontece em nossas vidas. E os discípulos entenderam essa verdade. Eles foram inteligentes, pastor, e pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Mas você vai olhar para o texto, você vai olhar para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e você não vai ver em nenhum momento os discípulos orando. Eles pediram para que Jesus os ensinasse, mas você não vai ver, a não ser na noite em que agora eles estão ali e Jesus pede para que eles oram, mas eles estão cansados, eles estão dormindo. Jesus está ali padecendo as suas últimas aflições. Sabe por quê? Eles ainda não tinham essa comunhão direta com o Pai, porque aquele que é o caminho ainda não tinha morrido e ressuscitado. O texto vai nos dizer em Mateus 27, 50 e 51, dizendo que quando Cristo está na cruz, ele está olhando aos céus, ele diz: Pai, está consumado. E quando ele diz Pai, está consumado, o véu se rasga, e agora todos têm um livre acesso perante Jesus Cristo ao Pai. Foi aberto o acesso. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: o acesso está aberto, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Jesus ele começa a nos mostrar: vai ter um momento que vocês vão orar, para subir e cair a cega. Vai ter momentos que vocês não vão aguentar e vão ajoelhar, mas eu vou estar à destra do Pai, à direita, intercedendo por ti. Eu vou estar olhando por ti. Quando a tua força não der, o Espírito Santo irá decifrar a tua oração com gemido inexprimível diante de Deus. E Jesus ele inicia. A igreja se inicia em Atos capítulo número 1. E nós vamos ver que eles entendem essa verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus ele agora se apresenta a aproximadamente 500 pessoas e diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O texto vai nos dizer que aproximadamente 120 foram insistentes e permaneceram. Mas eles não permaneceram ali conversando. Eles não permaneceram ali apenas esperando sentado, mas eles estavam orando, aguardando a promessa que fora feita pelo Senhor Jesus Cristo. E eu entendo uma verdade nesse texto: há sobre nós uma promessa, há sobre a nossa família uma promessa, e Deus está dizendo nessa noite: continue orando, continue buscando, continue clamando. Sabe por quê? Daqui um pouco você vai ver sobre a tua vida o de repente de Deus acontecer. Eles estavam orando, esperando, e o texto vai dizer que de repente do céu veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. A igreja
dispõe a orar, quando o crente ele se dispõe a buscar a Deus, as coisas espirituais do mundo espiritual começam a se mover. Nós vamos ver no livro de Daniel, quando Daniel propôs em teu coração em orar a Deus, em buscar a Deus, Deus já havia enviado a resposta do céu, mas uma batalha foi travada nos altos. O príncipe da Pérsia tentou travar a vitória, uma batalha foi travada. Deus enviou reforço para aquele anjo, ele chegou a Daniel, entregou a resposta. Eu quero dizer para você nessa noite, se você vem da tua casa em busca de uma resposta, essa noite Deus tem uma resposta ao teu coração, tem ouvido a tua oração. Oração é princípio, e nós estamos falando de um culto de primícias, e primícia melhor do que oração não tem. Primeiro momento da manhã, né, pastor? Você já acordar e já o joelho se escorregar do lado da cama, e você já reconhecer Deus como o Salvador, como grande, como maravilhoso, e exaltar a Ele como digno de ser glorificado, e oferecer ao nosso Deus a primícia do nosso dia. Deus está dizendo nesse culto de primícia: comece a oferecer a Ele as primícias da tua oração. Deus, Ele quer te ver orar, Ele quer te ver você buscar Ele quer ter intimidade contigo. A igreja se inicia com esse entendimento que é necessário orar em todo tempo, pastor. Que a oração ela é a base, que a oração é o sustento. Não há, irmãos, na história, em nenhum momento de grande avivamento, se a oração não foi o princípio de tudo. É relatado como nós relatamos em Atos. Eles estavam reunidos orando a Deus, eles estavam reunidos clamando a Deus, esperando a promessa, e de repente veio do alto um vento. A igreja entende isso, mas por entender isso, a igreja começa a sofrer uma grande perseguição. E eu quero dizer para você: se prepare, para que quando você orar, vai ter os levantes. Mas eu quero dizer para você: aquele a quem você está orando, Ele garante. Não, vou falar mais uma vez para que você entenda. Se prepare para o momento que você começar a ter uma intensidade de oração com Deus. Vai ter levante, mas aquele a quem você está orando, Ele garante a vitória sobre a tua vida. Eu sinto a graça de Deus aqui. Meu corpo está todo trêmulo. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Deus irá fazer coisas grandes mediante a oração na tua vida, mediante a tua casa, mediante a tua existência. Deus irá fazer coisas grandes sobre a tua vida. A igreja entende isso, e ela nos traz ensinamento. O ensinamento é o quê? De não retroceder. Você vai ver que a igreja, por mais ela orava, mais levante tinha, mais perseguição tinha, mas você vai ver em nenhum momento a igreja voltando para trás, porque aquele, quando ora, ele olha para cima, ele começa a elevar a sua oração para cima. Você se inclina para baixo, mas a tua oração ela começa a subir até diante de Deus, ela começa a chegar até diante do trono da glória. E o Espírito Santo nessa noite, ele está aqui neste lugar, dizendo para mim e para você que tem ouvido as nossas orações. Porque a oração, ela tem um poder fundamental na vida do cristão. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, alguns jovens, eu já contei esse testemunho, e era uma mocidade meio doida da cabeça. Hoje eu olho assim, a gente não entende, porque as coisas de Deus é loucura, porque vão perecendo.
E a gente passou, vai ficando mais velhinho, né? A gente parece que vai perdendo, fala assim, meu Deus, eu olho lá atrás, eu pulava dessa altura. Hoje o salto está mais baixo, mas você vai embora. E eu lembro que aquela mocidade subia para o monte, orava, fazia visita. O povo doido, pastor. Era tudo ex. Era ex, não sei o que, ex, não sei o que. Jovem tudo doido da cabeça. Porque Deus faz dessa forma. Deus, ele tira aquele que está lá fora, ele coloca, dá um banho no sangue dele, dá uma autoridade sobre a vida dele. E eu me lembro que aqueles jovens lá propôs no coração de fazer um relógio de oração de 24 horas. Entrava um, orava, saía, não parou a noite inteira, de um dia para o outro, no propósito de não ter carnaval na cidade. É loucura. Aí, de repente, oramos na espera, não de acontecer alguma coisa. Aí na semana veio o relato. O desembargador foi lá e embargou o carnaval, não ia ter o carnaval na cidade, porque os jovens doidos pararam para orar e pedir para o Senhor em prol da cidade. Imagine, irmãos, se você se propor de uma forma sobrenatural em buscar a Deus, o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, o que Deus ele pode realizar na nossa família. Sabe por quê? Quando você começa a orar, Deus ele está disposto em fazer aquilo que é impossível na minha e na tua vida, aquilo que é impossível na minha e na tua família. Deus ele faz. Sabe por quê? Porque quando oramos, não estamos orando ao Deus morto, mas estamos orando ao Deus que vive, um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro e que está olhando para a tua igreja. A igreja primitiva continua. E nós chegamos no texto, em Atos capítulo 12. O texto vai nos dizer que Herodes agora se levanta uma perseguição contra os que anunciavam o evangelho, os discípulos e aqueles que haviam se convertido. O texto vai nos dizer que ali Tiago, irmão de João, já era morto por Herodes. E agora Herodes guarda Pedro para matar no final da festa da Páscoa. O texto vai dizer que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Mas quando olhamos os primeiros versos, nós vamos ver que Tiago já tinha sido morto, pastor. Será que a igreja não orou por ele? Será que a oração não foi eficaz por Tiago? Mas eu entendo uma verdade, que quando nós oramos, o final da oração é: Senhor, seja feita a tua vontade. Herodes só aproximou a chegada de Tiago mais rápido, até diante de Deus. Sabe por quê? Porque para nós o morrer é o ganho. Sabe por quê? Para nós estamos presos a essa terra. O que acontecer, a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável perante as nossas vidas. Nessa noite, irmão, por mais que você tenha clamado, você tenha orado, eu quero dizer para você: a vontade de Deus sobre a tua vida, ela é melhor. Tiago já fora morto, Pedro está guardado por aproximadamente ali 16 soldados. Segurança máxima. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, sem a sua sandália, sem a sua capa. Do lado dele um soldado, do outro lado outro soldado, soldado na porta, soldado para todo lugar. Estava mais preso do que polícia federal, estava mais preso do que segurança máxima. Mas o texto vai dizer que Pedro ele não estava preso, ele estava guardado. Ele não estava preso, ele estava guardado. Porque Deus ele trabalha dessa forma quando a igreja ora. Aquilo que parece ser o final do mundo, para Deus não é nada. Para aquele que está orando não é nada. Pedro ele estava tão tranquilo
noite, descansa o teu coração. Levanta tuas mãos. Descansa o teu coração. Se você tem orado e pedido algo ao Senhor, Deus ele diz para você nessa noite: descansa o teu coração. Descansa a tua alma nessa questão que você tem pedido a Ele. Porque nessa noite o Senhor Deus, Ele olha para a tua causa e Ele tem resposta do céu sobre a tua vida. Quantos creem, glorificam o Senhor Jesus? Ele estava guardado, Ele estava ali agora descansando, e a igreja fazia contínua oração por Pedro. E a oração não era direcionada a Pedro, a oração era direcionada aos céus. Porque é uma coisa meio estranha, né? A gente ora esperando o resultado acontecer assim, mas não é. O resultado acontece assim, ó, para cima e de cima para baixo. Para cima, de cima para baixo. Não, você não está entendendo. Continua orando e clamando aos céus. Sabe por quê? A tua resposta não vai vir da direita, não vai vir da esquerda. A tua resposta não vai vir do teu amigo. A tua resposta não vai vir do teu vizinho. Nessa noite Deus está dizendo ao teu coração: a resposta, ela vem dos céus. É dos céus que vem a tua resposta. E quando a igreja orava, algo lá no céu acontecia diferente. Sabe por que é uma coisa extraordinária? E essa tarde eu parei para buscar qual que é a destruição das piores bombas que tem. Porque você hoje vê rumores de guerra, você vai falar: nossa, a bomba destruidora destrói tantos quilômetros, destrói as pessoas, cidades. E eu fui pesquisar. Sabe por quê? Porque nem a bomba que existe tem o poder que uma oração tem. Nenhuma. Quando nós olhamos para o poder de guerra da Rússia, uma maior potência, dos Estados Unidos, não tem o poder de quando um crente faz assim, fala: Senhor Deus, Pai, eu estou aqui diante da tua presença. A oração, ela tem um poder imaginável nessa terra. Sobre a tua vida repousa uma arma poderosa, capaz de mudar nações, capaz de mudar vidas, capaz de mudar história. A tua oração há poder no nome de Jesus. E às vezes nós desprezamos a oração. Nós buscamos em todo lugar, desesperado. E Deus está falando nessa noite: clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nessa noite há novidade do céu sobre a tua vida, coisas imagináveis que você não compreende. Através da oração irá acontecer sobre a tua vida. Eu, pastor Diego, eu aguardo o milagre do céu. Eu espero providência do céu. E sabe quando foi colocado essa semana de oração? É Deus dizendo aí: a chave está aí. Vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Sabe por quê? A qualquer momento algo pode acontecer. A resposta pode chegar. O milagre pode acontecer.
dentro da prisão. E os aguilhões que prendiam Pedro foram para o chão. Orações de libertação. Aquilo que prendia, quando nós dispomos a orar, irá cair por terra no nome do Senhor Jesus. Aquilo que prendia Pedro caiu. O anjo teve que cutucar Pedro. Sabe por que ele estava tranquilo? Sabe por que ele conhecia a quem ele orava? Ele conhecia quem ele servia, e ele estava descansando no Senhor. A Bíblia diz que o anjo acorda Pedro, e Pedro ele passa entre os soldados, ele sai de dentro da prisão. Nessa noite Deus está dizendo pela tua palavra ao meu e ao teu coração: cadeias estão caindo, porque você se dispôs a oferecer a primícia da oração a Deus. Continue orando, continue aclamando. Sabe por que cadeias irão cair sobre a tua família? Se coloca de pé. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a cada um que aqui está, Pai, e não conhece como eu conheço. O Senhor conhece no íntimo, o Senhor conhece no quarto, o Senhor conhece no joelho dobrado. Senhor, e há vidas aqui, Senhor meu Deus, que tanto estão clamando a Ti por uma resposta. Nessa noite, Senhor, pelos olhos da fé, eu vejo os céus abertos sobre este lugar. E eu sei que o Senhor já enviará anjos, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, aqueles que o temem. E a tua igreja está aqui, Senhor, temente a Ti, está aqui temente ao